Olá, minha gente, bem-vindos a mais um episódio. Você está no Fala Honey Podcast e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa autoimagem, como você se vê, como você imagina que os outros te veem. Mas antes, vamos ao nosso hábito bobo da semana. O meu hábito bobo vem de algumas semanas já, que é usar esta blusa de frio. A minha irmã deixou algumas roupas de frio aqui em casa, porque aqui nessa cidade onde eu moro, Vila Velha, praticamente não faz frio, mas até que esse ano tem esfriado um pouquinho, se eu posso dizer assim. E a gente foi mexer nas coisas dela esses dias pra trás e a gente encontrou essa blusa e ela me deu e eu estou usando sempre porque ela é muito confortável, sabe? Ela passa muito essa vibe de aconchego e tudo mais, então eu estou usando ela sempre. Triste porque o inverno já se foi, hoje é o segundo dia da primavera, mas, por incrível que pareça, hoje aqui está friozinho, assim, não sei se chega gente, quando vocês me ouvirem falar friozinho, por favor, entendam, é um friozinho para um lugar que nunca faz frio, então está um pouquinho mais frio. E aí eu estou com ela novamente, porque ela é muito gostosa de usar. E esse é o nosso hábito bobo da semana. Vocês têm alguma peça que vocês usam assim sempre, que vocês ficam viciadas e querem usar toda hora? Porque essas coisas acontecem muito comigo, sabe? Eu sou muito assim de momentos, de coisas assim que estão fazendo parte daqueles momentos. E essa blusa está com certeza fazendo parte desse fim do meu inverno. Então é isso, tá bom? Me contem aí se vocês têm alguma peça de conforto assim. Vamos agora para a nossa conversa principal, então. Primeiramente, o que eu quero dizer com isso de autoimagem, de como você se enxerga ou como você acha que as outras pessoas te enxergam? Isso é um grande império romano na minha mente. Para quem não sabe, essa expressão de império romano é alguma coisa que você fica pensando assim, do nada você está pensando sobre aquilo. E esse assunto é uma coisa que eu sempre me pego pensando. Por quê? Eh, Quando eu me olho no espelho ou quando eu me vejo na câmera, eu vejo a Lara de 31, quase 32 anos, uma mulher casada, com expressões de uma pessoa de 31 anos, começando a ter cabelos brancos e tudo mais. Mas a imagem que eu tenho de mim mesma na minha mente é muito diferente e eu sinto que as outras pessoas me olham dessa forma que eu tenho na minha mente. É tudo uma questão de percepção, gente, não é nada real e eu converso muito sobre isso com a minha terapeuta, mas eu acho que isso foi tão bem construído dentro de mim, não de uma forma boa, foi bem construído no sentido de ser uma crença muito arraigada, mas não é uma coisa boa, porque eu sinto que as outras pessoas não me veem como essa mulher de 30 anos, de mais de 30 anos, que sabe resolver problemas, que sabe lidar com a vida, que já passou por muita coisa. Eu sinto que as pessoas me veem como uma iniciante, sabe? Como uma jovenzinha, uma aprendiz o tempo todo. E eu sei que isso é uma coisa da minha mente, que nem sempre isso é real. Algumas vezes durante a minha jornada até agora, aconteceu de eu sentir e de ouvir comentários e tudo mais que justifiquem essa minha crença, por isso ela é tão arraigada, mas ao mesmo tempo eu já ouvi muitos outros que corroboram com o fato de eu ser uma mulher adulta de 31 anos, sabe? Não é uma questão de, de o tempo todo isso estar em evidência, mas eu sinto pela forma com a qual as pessoas me tratam ou pela forma com a qual as pessoas falam comigo, e tem toda a questão que eu tenho com o meu tamanho de altura mesmo, sabe? O meu corpo, eu ser uma pessoa muito baixinha, muito magrinha e tudo mais, eu acho que isso reforça na minha mente de eu achar que as pessoas não me levam a sério. Porém, isso é muito contraditório, porque se você for conversar com as minhas irmãs ou com alguém que convive comigo, ou com as pessoas que trabalharam comigo a bordo e tudo mais, vocês vão perceber que todos eles me acham uma pessoa muito séria, muito centrada, muito, sabe, tipo, profissional até. Mas eu não me vejo assim na minha mente, e isso é uma loucura. E eu tô trazendo isso aqui para conversar um pouco com vocês, porque eu quero saber como vocês se veem também, sabe? Eu acho que tem uma construção, podemos dizer assim, social entre
como você deve se comportar na sua vida adolescente e depois na sua vida adulta. E eu acredito que estes tipos de comportamento também reforcem essa imagem que eu tenho na minha cabeça de que as pessoas não me levam a sério. Por quê? Porque eu gosto de ter hobbies, de fazer coisas divertidas, de colorir, de escrever, de gravar aqui para vocês. E eu própria não levo essas coisas a sério. Pra mim, tá? Porque se você estiver aí gravando, eu vou estar aqui aplaudindo. Mas pra mim, eu não levo essas coisas a sério. Parece que é tudo uma grande brincadeira. E se eu sinto que é uma grande brincadeira, eu sinto que eu estou brincando. Se eu estou brincando, eu sou automaticamente uma criança e não um adulto. Mas por quê? De onde a gente tira que a gente não pode brincar, que a gente não pode ter esses momentos divertidos e que até a nossa profissão pode ser algo mais leve, não uma coisa tão séria e tão pesada, sabe? Mas eu acho que isso foi tão construído na minha mente, assim, de que, tipo, depois que eu virasse profissional, eu deveria ser uma pessoa séria sabe, levar tudo não na brincadeira, sabe? Tipo, levar tudo realmente ao pé da letra ali e não sorrir pra ninguém e tudo mais. Só que eu sou essa pessoa colorida, gente. É assim, tipo, eu sinto que eu deveria ser uma pessoa preto e branco e eu sou uma pessoa colorida. E aí isso briga internamente dentro de mim, consegue entender? Eh, eu olho no espelho e eu vejo a Lara de preto e branco, eu vejo a Lara mulher de 31 anos, sabe, que resolve problemas e tudo mais. Mas quando eu não estou olhando no espelho, quando eu estou com a minha imagem mental, eu vejo a Lara colorida, a Lara que está escrevendo, que está aprendendo, que está brincando, que está, sabe, falando coisas engraçadas e rindo e tudo mais. E isso tira um pouco dessa minha noção, não sei se eu posso falar como noção, mas eu vou colocar assim, de mulher adulta. Mas por quê, sabe? Por que necessariamente uma coisa precisa anular a outra? Eu posso ser uma mulher adulta e ao mesmo tempo eu posso ser divertida. Mas na minha cabeça é muito doido porque uma mulher adulta, se ela for divertida da forma que eu gostaria de ser, eu tenho a sensação de que ela não vai ser levada a sério. Eu tenho medo de não ser levada a sério, sabe? E eu preciso que as pessoas me levem a sério porque senão as coisas não funcionam, sabe. Eu preciso resolver problemas de pessoas adultas e precisando resolver esses problemas, eu preciso ser levada a sério, não tem brincadeirinha na hora que você precisa resolver uma coisa realmente séria, sabe. E eu sei que eu dou conta, que eu faço isso, mas parece que quando eu me permito ser divertida nos momentos oportunos para isso, tira, eh descredibiliza a Lara adulta, sabe, a Lara centrada e séria e que resolve as coisas. Mas por quê? Não faz sentido, gente, não faz sentido, por isso eu estou aqui compartilhando com vocês, porque eu quero saber se para vocês faz algum sentido, se vocês também se veem assim, ou até de alguma outra forma dissociativa, assim, que sejam 2 personagens em uma única pessoa. Então, entendem o meu questionamento? Eu acho que eu tinha toda uma expectativa para a vida adulta, sabe, tipo, nunca foi algo que eu almejei quando eu era criança e adolescente, eu não sou daquelas pessoas que ficava: "Ai, eu quero muito crescer e tudo mais", não, eu gostava muito da minha infância, mas a partir do momento que eu acho que na minha vida teve uma grande ruptura, assim, que foi aos 15, quando eu saí de casa para começar a trabalhar e estudar em outra cidade, morar com os meus tios. Então, todas as brincadeiras que eu fazia até os 15 anos, porque eu brinquei até lá, foram interrompidas ali completamente e eu assumi uma postura de independência, seriedade e uma adultização precoce, talvez, sabe, tipo, eu queria ser levada a sério, eu precisava ser levada a sério, eu estava trabalhando aos 15 anos, então, imagina eu agora eu sinto que eu tenho todas as expressões de uma mulher de 15 anos, já tenho ruguinhas no rosto, tenho marcas de expressão e tudo mais, mas aos 15 eu não tinha nada, era uma cara, assim, fofinha, um ser miudinho e como ser levada a sério aos 15 anos? Fechando a cara, sabe, tipo, sendo a pessoa mais séria possível, não sorrindo pra ninguém,
não entrando em brincadeiras nenhuma, sabe. Só que ao mesmo tempo, eh, quando eu fui ganhando um pouco mais dessa confiança, eu acho que as pessoas puderam ver um pouco mais desse meu lado divertido. Bem pouco, mas um pouco. Eu lembro até que aí já fazendo um salto de tempo para tipo, uns 10 anos depois, quando eu comecei o meu estágio, a minha praticagem na Marinha, eu lembro que o imediato do barco que eu estava, ele até fez um comentário, eu acho que, tipo, sei lá, uns 2 meses depois que eu já estava lá, trabalhando, que foi exatamente o: "Nossa, é a primeira vez que eu estou te vendo sorrir", porque eu estava no passadisco fazendo alguma coisa, eu dei um sorrisinho, e ele fez esse comentário, porque eu era, sabe, completamente séria. Isso também um pouco culpa do ambiente, porque o ambiente a bordo é um ambiente bem machista e não amigável para mulheres, sinceramente, ainda mais quando você está num barco só com outros homens. Então, nesse sentido, a minha mãe sempre colocou na minha mente: "Cara, sem risinho, sem brincadeirinha, fica na sua", sabe, qualquer coisa pode ser tomado como, eh, pode ser levado para um lado ruim, sabe, então fica na sua. Só que não era pra tanto assim, sabe, tipo, era pra seguir esses conselhos da minha mãe, ela estava completamente certa, porém, Lara, deveria saber medir ali essa quantidade, mas eu não soube inicialmente, então inicialmente eu, fechei a cara. E aí depois, né, vamos ganhando confiança e tudo mais, e fazendo um pouco mais de amizade, você vai se abrindo um pouco mais, porém, eh eu não soube me abrir a esse ponto. Eu acho que isso criou essa ruptura na minha cabeça de 2 Laras. Em casa eu era uma Lara super divertida e falante e criativa e tudo mais. E a bordo, no meu serviço ou até antes na escola e tudo mais, eu era uma Lara séria, sem brincadeirinhas, sem, sabe, não entrava em grupinhos, nada disso. Fazia o meu trabalho e ia embora. Então eu acho que agora que eu posso ser uma única Lara o tempo inteiro, que eu posso assumir a minha personalidade, eu tô tendo um pouco de dificuldade, porque eu fico nessa dualidade de Lara séria ou Lara divertida, e o quanto eu ser essa Lara espontânea e divertida vai atrapalhar no meu trabalho ou nas coisas que eu posso querer fazer da vida, entendem? E até a própria imagem que a minha família tem de mim, que a minha nova família, digamos assim, a família do meu esposo, possa vir a ter se eu for essa Lara engraçadinha, espontânea e que fala sem parar, sabe. Então é muito doido ver essa ruptura que houve na minha mente da minha autoimagem, do que eu acho que as pessoas podem pensar de mim se eu for essa Lara divertida. E agora que eu posso ser uma coisa, eu estou tratando em terapia para tentar, sabe, uni-las novamente. Não precisar mais ter essa ruptura e não, e entender que a Lara criativa, divertida e falante pode ser levada a sério do mesmo jeito, sabe. Eu acho assim, eu ainda acho lá no fundo da minha mente, que essa Lara vai ser menos levada a sério do que a Lara séria. Mas eu quero sentir que tá tudo bem também, entendem. Não preciso, porque eu estou precisando performar para as pessoas, uma seriedade em momentos que nem precisariam ser tão sérios assim, sabe. Como em família, por exemplo. Eh, então é muito doido e eu queria conversar disso com vocês e saber de vocês, porque será que sou só eu que tenho essa ruptura na minha mente de seriedade versus coisas divertidas pra fazer, sabe? E é muito doido a visão que eu sinto que as pessoas que me conhecem têm de mim e algumas, vamos supor, igual eu estava falando, as pessoas do meu trabalho devem conhecer uma Lara completamente diferente das pessoas da minha casa e completamente diferente dos meus amigos, que eu já tive na escola ou que passaram pela minha vida em algum momento, tipo, a minha família nunca vai conhecer a Lara, aluna da EFON, por exemplo. Assim como os meus amigos da época de EFON, EFON para quem não sabe, é onde eu fiz a minha graduação da Marinha, então as pessoas que conviviam comigo lá nunca vão conhecer a Lara de casa,
sabe, a Lara de dentro de casa. Tudo bem, talvez 3 dessas pessoas conheçam, porque elas iam pra minha casa, mas é uma coisa muito exclusiva, assim, muito de poucas pessoas. Então, algumas amigas minhas que estavam muito próximas a mim, conhecem uma Lara que as pessoas do meu antigo serviço, por exemplo, nunca verão, nunca. E nem se elas começarem a me acompanhar aqui na internet, o que eu acho muito difícil, graças a Deus, mas nem se elas começassem a me acompanhar na internet, elas, tipo, elas dissociariam também, elas pensariam, cara, não é a mesma pessoa que eu conheci, como assim? Que Lara é essa, entende? Essa Lara sorri, essa Lara faz piadinha, essa Lara fala sem parar, eu nunca vi essa menina abrir a boca. Então, é muito doido, sabe? Eu sinto também que uma Lara se foi junto com a minha mãe. Eu acho que ninguém nunca conseguirá acessar a Lara que eu era com a minha mãe, sabe? O tipo de conversa, o tipo de piada interna, ninguém nunca mais vai conseguir acessar essa Lara. Isso traz, inclusive, uma pontinha de tristeza, porque eu acho que era uma parte muito autêntica minha, sabe? Muito eu, assim. E que eu não sinto que as pessoas vão acessar. E só que, por exemplo, com o meu casamento nasceu mais uma Lara, que é a quem eu sou junto com o meu esposo, sabe? E também é uma pessoa que nenhuma outra pessoa vai acessar, porque eu só sou daquela forma com ele, só nós dois nos entendemos daquela forma. Então, é, é doido pensar que você pode ter múltiplas personalidades dependendo do ambiente que você está inserido, sabe? Dependendo da confiança que você tem nas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito de confiança para me sentir autêntica perto de alguém, sabe? Então, se eu não confio na pessoa, você vai ver essa Lara bem séria e só isso, você não vai conseguir arrancar muita coisa de mim, entendem? Mas se eu tiver um pouquinho de confiança, eu já vou me abrindo mais, já vou sendo outras partes de Lara com vocês. Eu acho que aqui eu consigo ser autêntica o tanto que eu preciso ser pra internet, sabe? Eu acho que eu ainda não consigo ser a essa Lara mais engraçadíssima que eu sinto que eu sou com algumas poucas pessoas da minha família, mas eu sinto que eu tenho me abrido cada vez mais. É claro que junto disso, eu sinto sim essa cara, igual eu tô fazendo um quadro novo lá para o Instagram, que é de atividades criativas. E é uma coisa divertidinha. E eu olho pro quadro e penso, mano, as pessoas vão achar que eu tenho 13 anos de idade fazendo esse tipo de coisa e vão rir e caçoar da minha do que eu tô fazendo, vão me achar idiota pelo amor de Deus, é uma mulher de 30 anos, o que que ela tá fazendo? Só que, ao mesmo tempo, eu estou fazendo isso para inspirar outras mulheres de 30 a mais a trazerem essa leveza e essa criatividade e essa descontração para o dia a dia, sabe? E esses momentos nossos. Então, por que eu não poderia postar aquilo, sabe? Por que eu não poderia ser um pouco mais engraçada na internet? E nem eu acho que talvez nem seja uma questão de graça, sabe, de ser engraçado ou não, mas ser uma questão de trazer um pouquinho de alegria mesmo para os vídeos e não só falar coisas sérias e tudo mais, e porque eu preciso ser o tempo todo séria para que me levem a sério, sabe. Eu acho que tem tanta gente no mundo, acho que em algum momento eu posso encontrar essas pessoas que querem ver exatamente essa Lara, que se conectam com ela e são também um pouco esse tipo de pessoa e gostariam de achar outras pessoas no mundo para se inspirar e para se ver ali representado, sabe. Então, ficam todas essas dualidades na minha mente, gente, e claramente eu trato isso em terapia, mas também queria trazer aqui, porque pode não ser uma coisa só minha, sabe? Pode ser que você também se sinta um pouco assim, com personalidades diferentes e se ache estranha por conta disso, mas eu acredito que não é uma questão de estranheza, eu acho que é uma questão de muito cedo a gente aprender a se comportar em cada lugar, sabe? Eu acho muito legal essas pessoas que têm uma
uma personalidade, e essa personalidade vai aparecer independente do momento, independente do lugar, independente de quem esteja falando com essa pessoa ou não, sabe? Mas eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa que desde criança, foi ensinada aonde e quando eu devo falar, como eu devo me comportar em cada momento, em cada situação, e o que eu preciso esconder e o que eu preciso deixar que as pessoas vejam em cada situação. E acho isso importante para algumas coisas, sim. Acho que em alguns momentos a gente tem que saber, sim, talvez se segurar um pouco mais ou se soltar um pouco mais ou também, isso eu acho até um ponto bem importante, para que você não explane toda a sua vida para uma pessoa que não tá nem aí, tá? Porque às vezes a pessoa é muito expansiva, você quer contar tudo da sua vida ali nos 5 primeiros minutos que você conheceu aquela pessoa e talvez não seja a melhor opção. Então você ler um pouco o ambiente é muito interessante. Uma coisa que um astrólogo me disse uma vez é que eu tinha, tipo, uma alma meio que de gato, sabe? Eu sou aquele serzinho que tá observando tudo o tempo todo, não deixando nada passar, mas também não tô lá me metendo, entendeu? Eu tô de longe observando e se precisar eu pulo lá. Mas só se realmente tiver algum interesse para que eu entre ali, entendem? Senão eu vou continuar observando de longe e percebendo tudo, mas quietinha aqui na minha, sabe? E eu acho essa descrição muito interessante, porque eu realmente acho que condiz com como eu funciono. Eu gosto muito de ler o ambiente antes de me abrir, mas ao mesmo tempo, nessa nova fase da minha vida, eu sinto que eu tenho me aberto um pouco mais fácil, sabe? Sinto que eu tenho tentado não me segurar tanto para ser a Lara autêntica e da forma que eu gosto e deveria ser assim o tempo todo, sabe? Isso também me lembra do grupo de do livro do Caminho do Artista, no qual eu estava participando, que nele, a gente tinha momentos que a gente podia trocar e podia falar, e eu sinto tanto como o meu coração ficava acelerado na hora que era a minha vez de falar e o quão nervosa eu ficava com medo de falar alguma coisa errado ou de ser, eh, tomada como uma pessoa boba e tudo mais pelas coisas com as que eu trazia ali pra conversa, sabe. Nunca acreditando que tinha algum valor real no que eu ia dizer e que o que as outras pessoas diziam era sempre mais não sei se importante, mas talvez mais relevante ou mais condizente com o que a gente estava fazendo ali. Sendo que você pode participar sendo você mesma, entende? Não tem uma necessidade de você levar algo realmente construtivo para todo mundo, porque as coisas que você acredita não ressoam com todo mundo. Mas na minha cabeça, sabe, eu tenho muito isso de ser exemplo, talvez por ser a filha mais velha e muita expectativa colocada em cima da gente de tipo, ai, você tem que ter um bom caminho para suas irmãs seguirem e tudo mais. E hoje eu percebo que isso não funciona, tá, gente? Não coloquem expectativa de vocês nos filhos mais velhos ou em quem for, porque por mais que essa pessoa possa ter uma linda trajetória, não quer dizer que os outros vão segui-la. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua jornada, e as outras pessoas vão fazer aquilo que tiver de acordo com o que elas quiserem fazer, independente de terem um exemplo, o que também não é não me coloca num lugar melhor, porque a minha trajetória pode ter sido incrível e maravilhosa para mim e para alguém que com a qual a minha trajetória ressoe, mas para as outras pessoas pode ter sido um horror, entende? Porque, tipo, ninguém precisaria passar pelas coisas que eu passei, você pode ter outros caminhos e tá tudo bem, a vida é feita de caminhos. Isso corrobora todo o nosso assunto aqui, sabe, engloba tudo justamente porque a vida não tem uma regra, você não precisa seguir uma regra específica para viver cada momento da sua vida, sabe. Eh, Nós temos, obviamente, coisas aceitas e não aceitas em sociedade, mas trazendo para
para as coisas aceitas, dentro de tudo que é aceito, você pode seguir um caminho completamente diferente do meu, eu posso seguir um caminho completamente diferente do das pessoas que me rodeiam, e tá tudo bem, é assim que funciona. A vida não é um script pronto ali para você seguir, apesar de na minha cabeça isso parecer muito que era assim que deveria ser, sabe, que tinha tudo certinho ali de como as coisas deveriam acontecer, o quão séria eu seria e até onde eu chegaria com essa seriedade. Tudo desmoronou, a partir de algum momento tudo desmoronou, nada disso se concretizou e, sabe, e aí você vai vendo que não é assim, que a vida é curvas, a vida é curvas e vales e montes, a vida não é uma linha reta, nunca será, e mesmo que você saiba se comportar em cada momento, isso não garante que as pessoas vão gostar de você, vão querer que você esteja ali, e não te garante um passe para algum tipo de grupo que você queira entrar. Então só seja você, porque o seu grupo vai te achar. Entende? Eu acredito nisso ainda, apesar de não ter um enorme de um grupo, mas eu tenho, por exemplo, algumas pessoas muito próximas, uma delas é minha prima Jaqueline e outra é o meu marido, e a gente, se acha ali na vida, entende? Por mais que um seja minha prima e o outro seja o meu marido principalmente, a gente teve que se encontrar, entende? Então a minha energia teve que bater com a dele, ele teve que ver essas facetas de Lara e falar: "Caraca, combina com as facetas de Altair". E essa minha prima Jaqueline, a gente cresceu junta, obviamente, mas isso não quer dizer que a gente continuaria seguindo juntos pela vida, porque nós poderíamos ter personalidades muito diferentes. Só que a nossa personalidade bate, sabe? Tipo, as facetas de Jaqueline condizem algumas delas com as facetas de Lara e a gente se entende nessa parte divertida da vida e nessa parte leve, e nessa parte saudosista da infância, principalmente. E então eu acho que assim, alguma faceta sua tem que bater com a das outras pessoas que você convive para que sejam relações boas, porque se nada seu combina com a outra pessoa, vai ser muito difícil conviver, entendem? Então, tipo, você precisa estar num lugar onde você seja aceito, só que você não precisa performar para que as pessoas te aceitam, sabe? Você não precisa criar essas facetas do nada, que não tem nada a ver com o que você sente por dentro, só para você continuar fazendo parte daquele grupo. Porque você sendo você, da forma que você vai achar o seu grupo. Você vai achar pessoas que condizem com você, que, sabe, que gostam da sua energia, que falam a sua língua, que se divertem com o que você se diverte. E eu acho que essa é uma parte interessante da vida. Mas um pontinho aqui nisso tudo é que você tem que estar aberto para achar essas pessoas também, porque se você inculcar que você precisa estar naquele grupo de pessoas que não tem nada a ver com você, infelizmente, você vai passar muito tempo da sua vida tentando ali se encaixar e se sentindo não pertencente. E falo por experiência própria. Gente, eu sempre quis muito ter uma galera. Eu acho que muitos de vocês já me ouviram falar essa expressão do quanto eu queria ter uma galera, um grupo grande de amigos assim, no qual eu me encaixasse, e eu nunca tive, porque a minha energia não batia com a das pessoas com as quais eu queria entrar no grupo. Uma oportunidade que eu sinto que eu perdi, por exemplo, foi justamente durante a minha época de EFON, porque quando eu saí, que a gente começou a ter mais essa questão do Instagram e tudo mais, porque quando eu estava lá no Instagram, eu acho que estava mais no iniciozinho assim, numa parte onde a gente só postava foto aesthetic e tudo mais, eh, eu não via a personalidade das pessoas nessa rede social, por exemplo, para entender que talvez as pessoas com as quais eu não falava tinham mais a ver comigo do que as que eu falava. Claro, eu não poderia encontrar todo mundo porque eram muitas pessoas, a minha turma, por exemplo, eram 240 pessoas, se eu não me engano. Não tinha como eu me conectar ali com todo mundo até encontrar quem se conectava comigo de volta. Mas eu acho que eu foquei em algumas pessoas que não tinham muito a minha energia, mas que elas pareciam tão legais que eu queria entrar no grupo delas, só que eu não era a energia com a qual eu compartilhava, sabe. Então acabou que, nesse momento agora, a gente se afastou,
não tenho mais essas amizades porque, sabe, não condiz. E aí eu fico olhando o Instagram de algumas outras pessoas que, estavam lá ao mesmo tempo que eu e que a energia delas, pelo menos neste momento de agora da vida, parece muito com a minha. E eu fico: "Cara, acho que talvez eu tenha investido nas conexões erradas". Mas também faz parte da vida, sabe, gente? É uma questão de se você não se aceita completamente da forma que você vai fazer escolhas erradas. E tá tudo bem também, porque eu acho que o mundo também cobra muito que a gente se encaixe nesses grupos que não são os nossos. Então, foi bom porque nessa fase dos 20 e poucos, eu, eh, tentei essas facetas de Lara, que talvez não fossem muito Lara, e não funcionaram. E agora, aos 30 e poucos, eu consigo enxergar qual quais são os tipos de pessoas que realmente combinam comigo, que realmente vibram na mesma sintonia que eu e que, sabe, é tudo uma grande questão de aprendizado, é não levar tudo para o coração e pensar: "Ai, nunca mais eu vou ser daquele jeito e tudo mais". Não, é tipo, aprendi e agora eu posso aplicar, agora eu posso conversar aqui com vocês e contar dessa experiência para que talvez se você estiver passando por isso neste momento, acenda um alertinha aí e você pense: "É, realmente acho que eu vou ser mais eu para encontrar pessoas que sejam mais como eu", sabe. E é interessante que você tenha experiências com pessoas muito diferentes também, justamente pela troca de debate, informação e agregação na sua personalidade, nos assuntos que você tem para conversar e tudo mais. Porém, eh ter pessoas perto de você que riem das mesmas coisas que você, é uma das coisas mais gostosas, assim, da vida, sabe. Ter pessoas perto de você que falam dos assuntos que você gosta de conversar, é muito bom. Então, tentar não se encaixar num grupo que não é o seu, só para ter um grupo, talvez não seja a melhor coisa, porque você vai acabar se calando completamente, que é o que eu sinto que aconteceu comigo no trabalho a bordo, sabe. Eu fui me calando cada vez mais e nos últimos momentos eu abri a boca poucas vezes só para falar alguma coisa de trabalho mesmo. E essa não é a Lara, sabe, a Lara fala muito. Então, como é que eu estava tão quieta naquele momento? Eu entendo a situação de eu estar naquele trabalho com aquelas pessoas que não ressoavam comigo, que tinham pensamentos completamente contrários aos meus e ao mesmo tempo eu estar passando por um luto e tudo mais, tipo, era um conjunto de coisas que fazia com que eu fosse me calando, sabe. Mas acabou, gente, acabou. Vocês podem ver que agora eu falo aqui por mais de 30 minutos seguidos e coitado das pessoas que moram comigo ou que convivem comigo, que tem que me ouvir falar muito. Mas eu ainda sinto que eu falo muito menos do que eu falava, por exemplo, com a minha mãe ou que eu falo quando o meu marido está em casa ou entendem? São essas facetas de Lara. Minha amiga Caroline também, na nossa pré-adolescência ali, final da infância e início da adolescência, foi um período que a gente estava muito juntos também, ela me ouvia falar muito. A gente conversava horrores o dia inteiro, se deixasse das 7 da manhã às 10 da noite e só íamos dormir porque éramos obrigadas. Então, sabe, ela também viu uma parte de Lara que outras pessoas não viram. Ela brincou com uma Lara que nem as minhas irmãs brincaram, porque eu acho que eu era uma criança muito fechada dentro de casa. Eu sentia que as minhas irmãs gostavam de coisas muito diferentes das minhas, então a gente não trocava muito em relação a isso. Eu quero muito, inclusive, trazer a Amanda, minha irmã, aqui pra gente conversar um pouco sobre como era essa visão dela na nossa infância, porque eu sinto que é muito diferente das memórias que eu tenho e sinto que não foi, eu não fui uma boa irmã nessa época de infância, porque eu acho que eu era muito fechada em mim mesma, assim, muito autocentrada ou, egocêntrica, não sei se egocêntrica eu acho que não, mas autocentrada, assim, de, tipo, fazer as minhas coisas, estar com os meus pensamentos e tudo mais, focar no meu futuro e tals. Então a minha amiga Caroline, por exemplo, ela tinha alguns planos muito parecidos com os meus de futuro, então eu me abria bem mais com ela.
os planos de futuro das minhas irmãs na época eram muito diferentes dos meus, então eu sentia que eu não tinha muito o que falar com elas, não tinha muito assunto, eh, e eu vivia muito dentro da minha cabeça, então eu ainda vivo, mas eu vivia um pouco mais naquela época. E só pra gente finalizar essa parte de autoimagem, então, eu queria recordar para vocês justamente o ponto que eu acho um dos mais importantes, que é: não existe um livro de regras para a vida, não o jeito que você se enxerga e o jeito que você acha que os outros te enxergam pode ser muito diferente do que eles realmente acham. Então, se você tiver a oportunidade, tiver amigos realmente íntimos e confiáveis para perguntar, isso pode inclusive te ajudar, sabe? Você olhar para perguntar para o outro: "Cara, você como você me vê?", entende? Porque às vezes isso pode quebrar um padrão em você, assim como quebra um pouco em mim quando eu faço essa pergunta para os meus amigos, que as pessoas eu acho que elas me acham esse ser infantil ou infantilizado que não tem, credibilidade e não passa confiança para as pessoas, e na hora que eu ouço da boca deles que é completamente o contrário, sabe, isso me ajuda muito a ir quebrando essas barreiras e ir me expondo mesmo e fazendo as coisas que eu gosto e sendo a Lara mais autêntica possível, justamente porque essas pessoas falam: "Cara, eu te vejo como uma mulher de 30 anos, séria, divertida e que leva ambos os lados", ou dependendo da pessoa, ela vai falar mais para um lado do que o outro. Então, isso me ajuda a ir quebrando esses padrões, essas barreiras e me sentindo cada vez mais eu. E eu espero que vocês tenham entendido, que esse assunto tenha feito sentido para vocês e que vocês possam se ver como vocês realmente são e na expressão mais autêntica e linda de cada uma de vocês. E é isso. Vamos pro Indica aí, querida! E para o Indica aí dessa semana, eu vou indicar o livro O Caminho do Artista, que é esse livro que você vai lendo durante 12 semanas e nessas semanas você vai descobrindo o seu artista interior e não serve só para pessoas que se consideram artistas, tá, gente? Serve para todas as pessoas. Tem muitos exercícios de autoconhecimento no livro, o que é muito legal, que faz com que você reflita muito sobre quem você é nesse momento e sobre o que você tem deixado passar que poderia estar criando essa parte mais autêntica de você. Eu acho que o livro tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, então, se possível, leiam e façam principalmente as atividades de autoconhecimento que tem no livro, porque você vai perceber tanta coisa ao seu respeito que você não tá olhando, não tá focando. Obviamente, a nossa vida é muito corrida, a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, então nem sempre a gente vai estar nessa jornada de autoconhecimento, mas com a leitura desse livro pode te ajudar não só a despertar essa parte criativa, mas isso também, mas como a se descobrir ali como pessoa, como quem você é nesse momento. Então, eu acho que é um livro até interessante para que seja lido agora e, sei lá, daqui a 5 ou 10 anos, se você vê as diferenças de comportamento e de expectativas e de vontades ali, de, de lugares mesmo diferentes que você tá, mesmo que você não se mude de casa ou de cidade, de nada, mas o lugar na vida diferente que você vai estar agora e daqui a alguns anos. Então, eu acho que pode ser muito interessante, pode te trazer para frente, eu digo assim, para frente do seu cérebro, sabe, para a sua noção real de como você está se vendo e se sentindo e se percebendo no mundo agora. Então, fica aí a dica para vocês. E para o desafio da semana, eu quero que vocês escrevam como vocês se veem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, tudo, e como vocês acham que as outras pessoas veem vocês. Se possível, depois que você escrever, pergunte para alguém, para a pessoa mais próxima possível, como ela te vê, para você ter uma noção dessa diferença e vocês vão ver como é surreal de diferente o que você pensa sobre você e o que as outras pessoas pensam realmente sobre você, e não o que você fica imaginando que elas pensam, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima.